Exatamente o pecado do orgulho, o pecado da vaidade, o pecado da soberba, a característica humana mais fundamental. Quando eu entendo os pecados capitais, não se trata, nem eu penso que eu vá desenvolver de forma nenhuma uma forma de teologia, ainda que as referências religiosas sejam abundantes. Não sou teólogo. É pensando que as teologias tradicionais, especialmente as ocidentais monoteístas, desenvolveram tratados sobre a natureza humana, ou do que supunham ser a natureza humana. E, sem dúvida, o orgulho é aquele que originou todos os outros. Esse é o pecado capital dos capitais. Este é aquele que gera os outros. Porque a igreja entendia, na Idade Média, que capital é o pecado que gera outros pecados. Então, ele, por exemplo, vocês vão ver que o homicídio não é pecado capital. Porque o homicídio não gera nada mais, ele termina na morte de uma pessoa. Nada acontece depois da morte de uma pessoa. Mas a ira gera o homicídio. O pecado capital do orgulho gera vários outros pecados. Então, eu vou tentar desenvolver com vocês exatamente essa possibilidade de interpretar estes pecados. O pecado do orgulho é atribuído na tradição judaico-cristã ao pecado de Lúcifer, aquele que era o mais belo dos arcanjos, mostrando, por exemplo, o risco da beleza. A pessoa muito bonita tem um risco. Todos vocês que estão nessa sala, que manda a diplomacia que eu diga que são todos bonitos, porque todo o elogio é sempre acreditado pelas pessoas. Nós aceitamos qualquer elogio. E quando o aceitamos inteiramente, coramos, que é a homenagem que a humildade faz à vaidade, concordando com aquelas questões. Eu coro porque eu digo, você é muito bonita, e baixa os olhos, não diga isso, nem tanto, ou seja, fale mais. Eu quero saber mais sobre isso. Os elogios são importantes porque eles mostram o ponto que eu vou desenvolver. Provavelmente a ideia primordial de Lúcifer, do demônio, Satã, é que foi o primeiro ser da criação que trabalhou a ideia do eu em detrimento de nós. Ao se olhar no espelho e se achar bonito, o arcanjo portador da luz, Lúcifer, um nome lindo, Lúcifer, o portador da luz, ele se achou bonito. E ao se achar bonito, se achou mais do que os outros. E se achou individuado, se achou um indivíduo, se achou à parte, a ponto de ter dito eu. E ao dizer eu, ele quebra o ritmo da criação que tinha sido concebida como nós. Todos os seres criados eram nós. E Lúcifer se tornou eu. Ao se tornar eu, se tornou tão pesado que caiu, segundo uma tradição, no Golfo de Nápoles. O que explica muita coisa. Ele caiu no Golfo de Nápoles, onde o Vesúvio lembra até hoje a sua presença. O combate do príncipe dos demônios, com os 2/3 dos anjos que restaram fiéis a Deus, foi liderado o combate dele contra Miguel. E Miguel sugere a Lúcifer com seu nome, uma tradução hebraica bonita, Michael. Miguel grita um dos nomes de Deus, El, quem como Deus? Michael. Quem pode ser como Deus? É a origem do nome Miguel. Miguel luta contra Lúcifer. E na ideia de Milton, no grande poeta do século XVII, Paraíso Perdido, uma passagem belíssima, em que o demônio cai no inferno vencido por Miguel, e é perguntado pelo seu auxiliar, que triste, não? Nunca mais o céu, e ele diz a frase que nos seduz até hoje. Eu prefiro ser escravo no espírito, ser senhor do inferno, que escravo no céu. Essa é a ideia. Prefiro essa kitnet à casa dos meus pais. Essa é a ideia de Lúcifer, né? Aqui eu sou livre, lá eu sou escravo. Então, é uma vaidade universal. Funda-se a história, ou seja, o período em que há transformações na mitologia bíblica, a partir do pecado de Lúcifer. Já que os outros pecados, a desobediência de Adão e Eva, o homicídio de Caim, são todos pecados posteriores a este pecado inicial. O pecado em que eu me considerei superior e tomei minha própria iniciativa. Num dos livros pessimistas da tradição do Antigo Testamento, o livro de Eclesiastes, lemos logo no capítulo 1, versículo 2, dizendo: vaidade das vaidades, tudo
é vaidade. Vanitas vanitatum, omnia vanitas, ou seja, tudo é vaidade. Mas eu queria aproveitar um pouquinho mais sobre isso, queria desenvolver um pouquinho mais esse texto, porque temos que explorar o Eclesiastes para pensar em algumas das estruturas maiores deste pecado. Existem categorias sociais e profissionais que a gente acha mais vaidosas do que outras. Na teologia medieval, o pecado é típico da nobreza. A nobreza é mais vaidosa do que os pobres. Na teologia contemporânea, intelectuais, jornalistas, médicos, políticos e artistas são categorias por excelência vaidosas. Absolutamente vaidosas. Tirando se alguém daqui é intelectual, médico, jornalista, artista ou político, os outros que não estão nos assistindo são vaidosos. Os outros são vaidosos. Diz no capítulo 1 do Eclesiastes, como eu já disse, vaidade das vaidades, diz o Coelet, diz aquele texto atribuído a Salomão, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Uma geração vai e outra geração vem, e a terra sempre permanece. Toda palavra é enfadonha, ninguém é capaz de explicá-la. O olho não se sacia de ver, o ouvido não se farta de ouvir. O que foi, será, o que se fez, se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Absolutamente depressivo, absolutamente falta de lítio, mas a ideia do Eclesiastes é a seguinte: não importa a experiência que eu tenha, ela é insuficiente. O grande tema do Fausto do Goethe, não importa que eu tenha, é insuficiente. Não há viagem que seja a única e definitiva, eu quero mais. Não há sexo suficiente, tudo é passageiro. Passada a sensação de prazer, os budistas já advertiam, vem a necessidade de novo. E vindo a necessidade de novo, eu preciso novamente do prazer. Então, tudo é vaidade, tudo é assombração, tudo é representação, tudo é absolutamente fora. Por quê? Para os religiosos, a vaidade é um desvio no qual eu amo a um ser criado, no caso eu. Ou minhas virtudes, como se elas fossem minhas. Como se para ser bonito, inteligente, rico, ágil, forte, influente, carismático, eu tivesse lutado por isso. Quando, na verdade, segundo os religiosos, isso me foi dado por Deus como um talento para ajudar os outros. Ter orgulho da inteligência dada por Deus constitui o pecado da vaidade, posto que eu a ganhei pronta e me afasta do amor ao Criador. Essa é a ideia dos religiosos, essa é a ideia que aparece nos textos religiosos. Mas eu queria ir um pouco além da tradição religiosa, que é fundamental. Eu vou lembrar aos senhores uma vida de santo, um santo famoso, Santo Antônio, Santo Antão, que é um santo famoso da tradição dos anacoretas, dos santos que vão para a caverna e ficavam quase a vida inteira no deserto, jejuando, comendo gafanhotos, fazendo jejuns, comendo mel, tal como São João Batista, toda essa tradição do deserto. Santo Antão foi um homem que morreu aos 105 anos, dos quais quase a vida inteira na caverna jejuando, e atacado diariamente pelo demônio, diariamente. O demônio o elegeu como meta corporativa. Ele precisava desviar Antão do seu propósito. O demônio se concentrou em Antão por quase 8 décadas, fazendo que quando ele rezasse, o demônio o levava, segundo o quadro que tanto impressionou Michelangelo, o levava no ar para ele se distrair. Quando ele olhava para o crucifixo, ao invés do Cristo, ele via uma mulher nua pendendo sobre ele. Quando ele decidia fazer jejum, aparecia sobre a mesa a comida mais extraordinária que se pudesse supor. Ele pensava, hoje vou deitar sem jantar, baba de moça, fios de ovos, quindins, pururuca, tudo isso com chopinho gelado e caipirinha. Tudo à frente. E Antão resistiu a tudo. Antão era um homem excepcional, praticamente um não humano. Resistiu a tudo. Oscar Wilde nos vai dizer, no século XIX, que se eu resisto à tentação é porque ela não foi forte o suficiente. Porque sendo forte eu não resisto. Mas Oscar Wilde, você sabe, está no inferno. E Antão está no céu. E Antão resistiu. E segundo uma tradição apócrifa, não da legenda áurea, não dos santos, uma tradição que bebe de várias fontes, inclusive virou texto com Flaubert no século XIX, o demônio desistiu de Antão.
Quando Antão se aproximava de 105 anos, o demônio virou as costas e disse a seu alvo de tormento: você venceu. Pela primeira vez na história, alguém foi mais forte que eu. E o demônio se retirou da caverna. E Antão caiu de joelhos e agradeceu a Deus com uma oração simples: muito obrigado, agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Eu posso resistir a todas as tentações. Por exemplo, a luxúria. E vou dizer aos jovens, com o tempo é cada vez mais fácil resistir à luxúria. É um pecado que tende a decair e virar um pecado abstrato. Posso garantir aos senhores, a gente vai se tornando cada vez mais virtuoso. Cada vez mais virtuoso. Quando passa a beijar a esposa ou o marido na testa e diz boa noite, a gente vai se tornando virtuoso. Como eu sempre digo em sala, o grande erro da Igreja Católica para afastar os padres do sexo foi fazer o voto de castidade. A única coisa que afasta do sexo é o casamento. É a única invenção humana que faz que você não pense mais nisso de jeito nenhum, nunca mais, pro resto da vida, tirando os presentes aqui, naturalmente. Voltando a Antão. Antão resistiu a todos os pecados, menos a vaidade. A vaidade de ser santo. A vaidade de ter resistido aos pecados. Mostrando que, no fundo, a pessoa virtuosa, a mulher fiel, o homem dedicado, o filho exemplar, cometem o pecado de dizer: eu não sou como a adúltera, como o infiel ou como o filho rebelde. Por trás de cada virtude há uma exuberância que aproxima do vício. E a vaidade, sem dúvida, é uma questão. Lida moralmente pelos cristãos, devemos lembrar e voltar um tempo, de que a vaidade apareceu, por exemplo, na justificação da guerra de Troia, quando ela se transforma em uma espécie de híbris, ou seja, de desequilíbrio para os gregos, quando a deusa Eris, a discórdia, não convidada para uma festa, vai secretamente à festa e joga uma maçã de ouro, um pomo de ouro, no meio da mesa, cercada de mulheres, e diz no pomo: para a mais bela está plantado o caos. 3 das deusas mais importantes, vou usar os seus nomes latinos, Juno, Vênus e Minerva, ou seja, Afrodite, Palas, Atena e Hera, dizem que são as mais belas. Perguntam ao marido e pai, Zeus, Júpiter, que tome uma decisão perigosíssima. Zeus não quer problemas e elege então um juiz, um pastor, Paris, para decidir quem era mais bela. Como a Grécia não tinha problema com a ideia de corrupção, nós temos, ela deve ser feita escondida, na Grécia isso não era tão problemático, as deusas oferecem a Paris as mais preciosas dádivas possíveis. Juno oferece poder total. Minerva vem com o presente mais insignificante, oferece sabedoria profunda, capacidade de discernimento, cultura. Paris nem a escuta. E finalmente Afrodite, Vênus, lhe oferece a mulher mais bonita do mundo e que vai se apaixonar por ele. Bonita e apaixonada. Um milagre divino. Absoluto. Uma mulher linda e totalmente apaixonada. O desejo total de todos os homens a ser atingido. E Paris, então, declara que Vênus é a mais bonita, recebe Helena de Troia e começa uma guerra de 10 anos e um poema interminável que é a Ilíada. Ou seja, nós estamos diante de uma vaidade que atinge os deuses, já que os deuses gregos não são morais, os deuses gregos apenas são eternos, têm juventude eterna. Da mesma forma, tomando um outro caso da mitologia clássica, que é Aracne, pintada por Velázquez, representada várias vezes, Aracne é uma humana que tece tão bem que um dia cometeu a híbris, o desequilíbrio na sua vaidade, de dizer que tecia melhor que a padroeira dos artesãos, Palas Atena, ou seja, Minerva. Palas Atena ouviu e desceu à terra para tirar satisfações. Palas Atena diz para Aracne tecer, e Aracne tece algo extraordinário. Palas Atena sorri e começa a tecer como Deus. E Aracne vê que ela é boa para o padrão humano, mas que os deuses são melhores. Quando Aracne vê o seu engano, já é tarde. Palas Atena a pune, transformando em aranha, obrigada ao resto da eternidade a tecer, por causa da sua vaidade de se achar superior aos deuses. Essa híbris, a vaidade, também é um erro na Grécia, mas não por um problema moral,
mas por ser um desequilíbrio. Desequilíbrio que aparece, por fim, em mais um episódio mitológico importante. A rainha Níobe tem 14 filhos. E os filhos são muito bonitos. E um dia ela comete o disparate de se orgulhar como mãe e dizer: a rainha dos deuses, a grande deusa Hera, tem apenas 2 filhos. Eu tenho 14, eu sou muito mais. Chamou para a briga. Porque a rainha dos deuses encarrega seus 2 filhos, Apolo e Diana, excelentes arqueiros, de matarem um a um todos os filhos de Níobe. E na frente dela, todos os filhos são mortos. Os homens não podem se comparar com os deuses, porque os deuses são superiores. Os homens não devem pensar como Deus, porque Deus é eterno. É nessa tradição clássica e na tradição judaica que vem a leitura da vaidade. O grande pecado de se colocar acima dos outros, onde eu não possa estar. Mas talvez o mito mais rico da vaidade é um mito que vocês encontram, e bastante ressignificado por Freud, na ideia de Narciso. Narciso, vocês sabem, não poderia olhar sua imagem no lago. E quando ele a olhou pela primeira vez, se apaixonou por si. Ali estava definido o instrumento básico da vaidade, o espelho, o reflexo. Onde a igreja medieval nos adverte que é um demônio dentro de cada espelho, que nos atrai a olhar para ele. Venha, olhe, arrume o cabelo, no caso de vocês, é claro. Arrume o cabelo, veja. Um espelho atrai todas as pessoas se olham. No elevador elas se arrumam, mesmo tendo outras pessoas do lado. Elas ficam puxando a franja, dando um jeito, vendo se nos dentes não há um resto de batom ou uma salsinha indiscreta pousando sobre os dentes. O espelho tem um demônio dizendo: venha, pensem nisso hoje à noite. Narciso não consegue mais tirar os olhos de si. Narciso fica inteiramente seduzido pela sua própria imagem. E a ninfa apaixonada por ele, Eco, só diz o nome dele e recebe de volta só sua voz. Narciso morre olhando a sua imagem. A vaidade é condenada na tradição grega por ser uma híbris. E é condenada na tradição judaico-cristã por ser uma falta de atenção ao Criador. Avançando na tradição filosófica, eu mostro a vocês uma pequena reflexão do grande Michel de Montaigne, o filósofo francês, que nos diz, nos seus ensaios, o livro 3, o ensaio 9, chamado La Vanité da Vaidade. E ele escreve: seja o que for, artifício ou natureza, isso que nos imprime a condição de viver da comparação com outrem, faz-nos muito mais mal que bem. Privamo-nos daquilo que nos é útil para atender às aparências e à opinião dos outros. Não nos importa tanto saber o que é nosso ser em si, e em efeito, quanto saber o que é ele para o conhecimento público. As próprias riquezas do espírito e a sabedoria nos parecerão infrutíferas, se só forem desfrutadas por nós, se não forem produzidas para a vista e a aprovação alheia. Ou seja, a vida vivida para os outros, um dos pontos da vaidade. E ele continua: em todas as situações em que nos coloca a fortuna, comparamo-nos ao que está acima de nós e olhamos para aqueles que estão melhor do que nós. Confrontemo-nos com o que está abaixo. Não há ninguém que seja tão mal-aventurado que não encontre 1000 exemplos com que se consolar. É defeito nosso antes encararmos de má vontade o que se acha à nossa frente, do que de bom grado o que se acha atrás. Diz Montaigne que o grande problema do mundo é a comparação. O grande problema do mundo é que, esse é um consolo maravilhoso, sempre há alguém mais feio do que eu. Sempre. Sempre. Sempre há alguém mais burro. Sempre há alguém mais pobre e mais infeliz. O nosso desgosto é que sempre há alguém acima, mais bonito, mais inteligente e que aparentemente é mais feliz. A vaidade nos joga a nos compararmos com os de baixo e a inveja nos joga para os de cima. E nesse jogo, que eu vou tratar também da inveja num outro encontro, nós fazemos uma vida de comparações. Eu tenho este carro bom, mas aquele outro tem uma Ferrari. Né? Será que ele é feliz com aquela Ferrari? Eu tenho uma casa boa, a do outro é ainda melhor. Que bom que a casa é boa. É esta chave da natureza humana que leva o grande espanhol Calderón de la Barca a dizer numa peça uma frase complexa que eu vou repetir lentamente, porque ela é muito barroca, muito cheia de orações subordinadas. Diz Calderón: já sei que se
para ser, o homem escolher pudera. Ninguém o papel quisera do sofrer e padecer. Todos quiseram fazer o de mandar e reger, sem advertir e sem ver que em ato tão singular aquilo é representar, mesmo ao pensar que é viver. É complicado. Agora eu vou ler em linguagem Diário da Tarde. Vamos lá. Ele está dizendo assim: eu sei que se nós pudéssemos escolher a nossa vida, todo mundo escolheria de mandar e reger. Ninguém escolheria sofrer e padecer. Mas as pessoas não se dão conta que mandar e reger é representar e padecer é viver. A realidade do mundo é parecer aos outros venturoso, como diz Alfonso de Guimarães, no poema Mal Secreto. A vaidade do mundo é parecer para todo mundo que eu sou importante, interessante. E isto é fundamental. As pessoas fazem qualquer coisa pela cena. São capazes de injetar no rosto veneno de toxina botúlica de vaca, para parecerem jovens e saudáveis. Veneno, toxina botúlica de vaca. E assim parecem jovens e saudáveis. Repuxam o olho de tal forma que todos vão se tornando orientais com o passar do tempo, como algumas personalidades nossas. E dizem que isto é para disfarçar a idade. Quando, na verdade, ao fazer isso, nós estamos gritando a idade diante de nós em neon. Mas tudo nos parece disfarçar. A vaidade é o preço maior que pagamos para qualquer coisa. Nós não compartilhamos dores e fracassos, inundamos o nosso Face com felicidade, sorrisos e uma vida linda. Colocamos em casa apenas fotos de momentos felizes da família. Todo mundo arrumado, feliz e harmônico. Jamais uma morte, um enterro, uma briga. Sempre a situação da família que eu gostaria de ter. Todos em harmonia. Irmãos, cunhados, noras e genros se amando. Absolutamente. Porque é um defeito ser diferente. E ser diferente expõe uma humildade e não uma vaidade. A vaidade nos faz fazer tudo, como uma famosa artista que vocês conhecem, que decidiu, ao começar a envelhecer, se retirar em Nova York e não ver mais ninguém, porque não tolerava o envelhecimento que apareceria para os outros. Eu vou ler um soneto da grande poeta portuguesa Flor Bela Espanca, que fala um pouco sobre a vaidade na ótica de uma portuguesa do início do século XX. Diz Flor Bela Espanca: sonho que sou a poetisa eleita, ou seja, o máximo dentro da sua área. Aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo o mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quanto mais no alto ando voando, acordo no meu sonho e não sou nada. O grande problema é que no dia seguinte ao sonho da vaidade vem a realidade. E aí nós precisamos reabastecer esta vaidade. Quando eu deixo de sonhar a vida que eu poderia ter tido, a pessoa que eu gostaria de ter sido. A arte tratou da vaidade muito tempo, atribuindo desde a Grécia o animal símbolo da Índia, que é o pavão. A ave de 1000 olhos na cauda, a ave colorida, a ave que reclamou a Juno, sua dona, que gostaria de ter pés bonitos e voz maviosa. E Juno disse que não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Vocês têm que escolher algumas coisas. E o pavão já recebeu muito. Na tradição cristã, desde que o último livro do Novo Testamento, Apocalipse, foi feito, tanto no Apocalipse quanto no jogo de tarô, a grande prostituta da Babilônia é o grande símbolo da vaidade. Na grande tradição artística, onde há um espelho, a vaidade. Speculum, o espelho, é a grande chave da vaidade. Em ambientes místicos, não há espelhos para as pessoas. Porque olhar-se é olhar para o demônio e para a vaidade.
ao se representar a vaidade, ela é geralmente, porque a cultura é feita por homens, ela é feita sempre atribuída ao sexo feminino. Uma das grandes injustiças da análise da vaidade. A vaidade feminina e masculina são imensas, cada uma vai para um campo. Cada uma vai para uma área. E um reclama no outro essa vaidade. O cuidado do homem com a pintura do carro e o cuidado da mulher com a sua pintura estão muito equivalentes. Cada um vai para um Mac, maquiagem, Macintosh, ou seja, cada um vai para um campo distinto. Para curar essa vaidade, os pintores decidiram, especialmente nos Países Baixos, na Idade Moderna, apresentar um gênero de quadro muito importante, que visto deveria reformular a maneira de as pessoas verem. São as vanitas. Um gênero de pintura muito importante na Idade Moderna e que tem ecos até hoje. O que é uma vanitas? São quadros onde os pintores colocam sempre uma caveira para nos lembrar que todos que estão nessa sala, sem exceção, um dia morrerão. Tirando a Rainha Elizabeth II, toda a humanidade um dia morrerá. Toda a humanidade um dia passará. Ao colocar uma flor que murcha, um livro que se passa, uma caveira iluminada, lembramos as pessoas que ao final da noite de hoje, esta é a parte depressiva da aula, estaremos um dia mais próximos da morte. Todas as badaladas do relógio nos ferem, a última nos mata. Nós estaremos a cada dia mais próximos de morrer. Alguns essa noite, talvez ao voltar para casa. Um acidente, um assalto, um tiro. Outros só amanhã. Outros durarão anos. Porém, todos morrerão um dia. Tudo que está aqui estará morto. Os quadros vanitas nos lembram exatamente isso. Nos lembram que eu devo em vida me preparar para a morte. Mas nós somos a civilização cuja vaidade afastou a morte. Quando eu era criança ainda no interior do Rio Grande do Sul, havia velórios em casa. Hoje isso é impossível. Velórios que eram festas, com empadinha, quindim, a noite inteira na sala de casa, com o cadáver da família bem arrumado, na sala de casa. Hoje nós isolamos os mortos. De tal forma que essas vanitas deixaram de ser importantes. Ao representar flores, o tempo, uma caveira, eu vou ingressar naquilo que em latim se chama um memento mori, ou seja, a lembrança da morte, que no plano religioso tem muita importância. De que adianta, voltamos ao Eclesiastes, toda essa minha vaidade, todo este cuidado, toda essa higiene pessoal, todos esses cremes hidratantes, se eu vou apodrecer profundamente no futuro. Só que para o vaidoso isso anima mais, porque diz, bom, enquanto isso não acontece, eu vou aproveitar os minutos finais. O memento mori mostra sempre uma determinada imagem de uma jovem ou de um jovem despreocupado, jogando cartas, bebendo, e de repente a morte bate atrás dele, dizendo, é hora. Não sabemos a hora, sabemos apenas que há a hora. Aquilo que nos parece uma cultura mórbida era uma solução da piedade moderna contra a vaidade humana. Em Évora, em outros lugares, como Praga, mas especialmente em Évora, há uma capela feita inteiramente de ossos humanos. Esta capela diz a frase que hoje nos parece terrível. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Então, fazer uma capela de fêmures, de crânios, onde o candelabro, o órgão, os bancos, todos são feitos de ossos, nos parece uma coisa terrível. Alguns cemitérios antigos escreviam isso, né? Na porta escreviam, és o que fomos, serás o que somos. Ou seja, preparem-se, a vida é breve, é passageira. Essas crenças, elas se tornaram muito importantes e vieram, inclusive, até o século XX, quando grandes pintores como Cézanne continuaram na tradição desses memento mori, dessas vanitas. Nós afastamos por completo a ideia de morte. Não falamos mais na morte. Uma oração católica tradicional dizia para crianças que eu durma com Deus e se eu não acordar que eu esteja com Ele. Nenhuma criança mais reza isso. É mórbido demais. Porque uma das características hoje da nossa reabilitação da vaidade é que, em primeiro lugar, somos imortais.
Em segundo lugar, isso não acontecerá conosco. Em terceiro lugar, eu não penso nesse tipo de bobagem. É um dos eixos da ideia da atual teologia chamada autoajuda, é a reabilitação da vaidade, que é onde eu queria me deter um pouco mais. Eu não cesso de falar às pessoas sobre literatura de autoajuda, que eu já disse aqui, nesse espaço do Café Filosófico, que se chama autoajuda porque ajuda quem escreve. Por isso é autoajuda. Não é ajuda dos outros nem coletiva, é autoajuda. Quem escreve ganha dinheiro. Um dos axiomas, um dos eixos centrais da autoajuda, resumo para que vocês não precisem se dedicar à leitura, é que o orgulho de si é autoestima e não vaidade. Humildade é falta de autoestima. E autoestima é um defeito. Pessoas com autoestima não avançam na carreira. Eu tenho que ter certeza que eu gosto de mim, que eu sou filho do universo, irmão das estrelas, que eu mereço estar aqui e repetir esse mantra até eu me convencer. As pessoas que se consideram humildes, eu não tenho capacidades, eu acho que isso eu não consigo fazer, antes eram chamadas de humildes, ou no superlativo erudito, humílimas. Hoje elas são chamadas de depressivas e devem ser curadas com remédios e terapia. Há um autor que considera que a crise econômico-financeira a partir de 2007, 2008, no capitalismo mundial, se deveu à autoajuda. Porque a autoajuda espalhou que todos poderiam ser investidores e investir na bolsa e serem bons. Bastava querer, que querer era poder. E o fato é que muitos faliram querendo. Porque querer não é poder. Querer é apenas querer. Poder pertence a uma outra categoria. Bem, a literatura de autoajuda parte de um axioma muito importante. Se eu não me amar, quem é que vai me amar? Ou usando uma coisa de uma profundidade epitelial. Eu tenho que me amar primeiro para alguém gostar de mim. Quando a condição do amor tradicional religioso era a elisão, a supressão do eu, e não trazer o eu à tona. Quando a condição da paixão era a entrega do meu eu, e não a valorização do meu eu. Nós substituímos a crença que o eu era pecador, decaído, que deveria ser domesticado com jejuns, penitências, pela ideia que o eu deve ser abastecido, reforçado, e que quem não o abastece suficientemente será infeliz. E jamais existe uma análise que interprete da seguinte forma: eu sou infeliz porque eu me amo e os outros não me amam na mesma proporção do que eu. Não amam a mim da mesma forma. E entre mim e o outro, deve haver um eu interposto, de tal forma que o axioma do que eu devo me amar para ser feliz, jamais questiona que se eu olhar a mim, sempre será um amor onanista, masturbatório, jamais a dois. Mas a maioria das relações humanas é masturbação a dois, afetiva, mental, espiritual e até sexual, na hipótese mais remota. Um rock da minha geração, do Ultraje a Rigor, dizia numa música: eu me amo, eu me adoro, eu não consigo, eu não posso viver sem mim. Aquilo que na Idade Média daria fogueira, hoje dá disco de ouro. Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. E por que isso? Porque tomando como referência uma personagem que já passou por esse espaço, que é o Zygmunt Bauman, no mundo líquido, expressão que ele preferiu ao mundo pós-moderno, depois do início da sua carreira, eu me torno a referência de tudo, e as minhas vaidades são virtudes. Eu exijo elogios, o que eu faço é extraordinário, e deve ser bom e deve ser elogiado por todos. O mundo líquido exige que eu coloque, acima de todos, o meu eu. Vejam, eu já comentei isso em vários lugares sobre vaidade, que nós vivemos um mundo líquido de tal forma que ninguém mais escuta ninguém e apenas responde as coisas a partir do que escuta falando de si. Exemplo, eu digo que tenho 50 anos, que acabei de completar, e uma pessoa me responde: eu tenho 49, ou eu tenho 17, ou eu tenho 60. E eu não perguntei a idade da outra pessoa. Dando uma informação irrelevante, eu, Leandro, sou de Aquário, e outra pessoa responde: eu de Câncer. Mas morra, eu não perguntei seu signo, não tenho o menor interesse no seu signo. Desolado, eu afirmo, meu ascendente também é Aquário. E as pessoas enfatizam: o meu é Escorpião. Ou seja, ninguém escuta ninguém.
Ninguém escuta ninguém. Nós só falamos disso. E eu já disse nesse espaço, façam o teste hoje. E cheguem a casa e digam, eu estou cansado. E 100% dos senhores ouvirão a frase, eu também. Ninguém ouvirá, nunca ouvirá, a não ser que a pessoa em casa esteja assistindo agora na internet. Ninguém dirá a vocês de jeito algum o que você fez para torná-lo tão cansado. Você se sente mais cansado que outro dia? Será algum problema físico? Será que você não está gostando do que faz? Não, ninguém quer saber do meu cansaço. Então ficamos nessa... Estou cansado, eu também. Eu acordei às 6, eu acordei às 5. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Por quê? Porque nós não escutamos ninguém. Tanto não escutamos ninguém que substituímos o confessionário pelo psicanalista. O confessionário é gratuito. O psicanalista não. O padre absolve. O psicanalista cobra. É uma diferença brutal. É muito mais eficiente falar dos meus dramas para quem me absolve e não cobra, do que para quem me diz e apenas balança a cabeça em expressões bovinas. Interessante. O que você quis dizer com isso? E eu pago por isso. Na lógica lacaniana de encontrar a lógica do meu discurso. No mundo líquido, a vaidade é diferente. Se vocês lembrarem que os homens no Bereshit, no Gênesis, um dia quiseram construir uma torre que atingisse o céu. E fizeram essa torre de Babel. E Deus, para castigar essa vaidade, introduziu os cursos de línguas. Cada um passou a falar uma língua e ninguém mais se entendeu. Porque a vaidade leva, e esta é a metáfora da Bíblia, à individuação. Eu passei a não entender os outros, não apenas porque surgiram línguas, mas porque eu olhei só a mim. E não olhei mais para os outros. Deus puniu a torre de Babel, e Babel significa confusão. Hoje os homens estão construindo o prédio mais alto do mundo na China, que deve superar o que está neste momento em Dubai, e por sua vez no Azerbaijão estão fazendo aquele que vai superar o da China e de Dubai, que superaram o de Kuala Lumpur, o de Taipei, que superaram o Empire State em 1929-31, que superaram a Torre Eiffel, que era o prédio mais alto do mundo em 1889, quando foi inaugurado. Só que o que antes era vaidade, hoje é o quê? É um sinal de pujança, iniciativa e, a palavra que eu mais adoro, empreendedorismo. Quanto mais alto, mais empreendedor eu vou ser. Um dia teremos um prédio que vai ter que ser conjugado com as fases da Lua para que a Lua não bata no prédio. Só que ao construir um prédio alto de 1 quilômetro num planeta que não tem espaço, não precisa disso, ao causar esse tipo de impacto, é unicamente pela vaidade, um pouco falocêntrica, de um prédio gigantesco, que vai se projetar ao céu e vai mostrar que a minha cidade, o meu país, o meu engenheiro, são mais todos do que os outros. Essas skylines contemporâneas são frutos da vaidade. É preciso ter um prédio alto. Cidades do interior se ressentem quando não há um prédio alto, quando não há um shopping grande, quando não há algo que as torne maiores do que os outros. E mais curioso neste momento, além de pensar que a vaidade foi ressignificada a este grau, há uma consequência permanente que é a vaidade infantil. As crianças eram educadas antes para se tornarem adultos. E para isso se incentivava a punição. Já que havia uma crença generalizada de criança como chantilly, batendo cresce. Quanto mais eu batesse, mais cresceria. As crianças eram educadas porque elas deveriam reprimir sua vaidade, seu gênio, sua violência, sua indisposição, para se tornarem adultos sociáveis. Quanto mais educadas, quanto mais reprimidas elas tivessem sido. E hoje não é mais possível bater, inclusive do ponto de vista legal. Criança não pode mais ser traumatizada. Só adultos, pais e professores podem. Crianças não podem mais ser traumatizadas. Não me refiro aqui a uma defesa absurda de necessidade de violência física, contra a qual eu sou absolutamente um inimigo declarado de violência física, seja qual for, inclusive contra crianças. Mas ao fato de eu supor que é possível educar sem traumatizar, quando nos lembra Freud que cultura é repressão. E para educar eu tenho que traumatizar. Eu vou ter que aprender que tomada dá choque ao colocar os dedos na tomada.
A criança não pode mais ser traumatizada a tal ponto que em algumas escolas de São Paulo, eu acompanhei, ao se fazer um campeonato de futebol ou de basquete, se dá medalha para todos os lugares, do primeiro ao último, para não traumatizar. Então aquele que ficou em 20º lugar, talvez por não ter se esforçado, ou não jogou nada, ou até faltou, ganha uma medalha para levar para casa, porque senão traumatiza. Nós estamos educando pessoas com pouco limite para entender a sua vaidade e o espaço do outro. Geralmente os mais velhos dizem a mesma coisa sempre, em todas as épocas. No meu tempo era melhor. É absoluta bobagem. As gerações anteriores viveram a Segunda Guerra, a Auschwitz, viveram em Hiroshima. Não dá para dizer que não tinha violência. As gerações anteriores praticaram genocídios contra indígenas, contra negros, contra judeus. Não é um passado de glórias ao qual se sucede um futuro de não virtudes. Mas o que estamos trabalhando neste momento é valorizar uma personalidade onde toda e qualquer iniciativa deve ser incentivada. Tudo é criativo e bom. Não há mais aquilo que Conrado Caligares, no seu primeiro livro, Hello Brasil, chamou de falta de goût de l'effort, o gosto do esforço. E as crianças de classe média, em particular e alta, são colocadas no piano. E ao chegar ao 3º, 4º mês, cansam. Então são colocadas no violão. Depois de 3 ou 4 aulas encantadoras, descobrem que é preciso estudar. Então são colocadas no sapateado, no inglês, no espanhol, no origami, e vão passando por todo o conhecimento humano, sem nunca se formarem em nada. Porque nós não gostamos mais de forçar. Como se eu pudesse aprender verbos irregulares em inglês sorrindo. Ai, que delícia! Vou declinar em alemão cada vez mais entusiasmado. Como se houvesse que todo conhecimento fosse positivo. Como se eu pudesse treinar sem que doesse meu corpo. Como se eu pudesse dançar sem que algo em mim doesse. Como se eu pudesse tocar piano sem passar pelo exercício tedioso de escalas, pelo exercício tedioso de outras instituições que vão me fazer um pianista. O que existe hoje, ao invés da vaidade tradicional, é o homem efêmero. Um homem efêmero, inclusive, que coloca e posta a todo instante sua efemeridade com orgulho, ao estilo acordei. E posta no seu Face, acordei. Como se a humanidade visse nesse acordar um fato relevante. Diz, está sol aqui. Ou comenta, almocei. Esta vaidade que eu já comentei mais de uma vez com vocês, autocentrada no homem efêmero. Esta vaidade autocentrada na nossa percepção de mundo, ela é fascinante, porque eu tive um embate com uma vendedora de um supermercado a esse respeito há 2 anos. Eu dei boa tarde para a vendedora, ela me disse uma frase reveladora. Não, ainda não almocei. E eu olhei para ela assustado e pensei, quer dizer que a tarde no Brasil só chegará no momento que você almoçar. E se você fizer um jejum, nunca mais. A tarde chegará. Viveremos uma manhã permanente. Nunca mais haverá. É uma pessoa que acredita que seu almoço determina o meridiano de Greenwich e o nascer do sol. E se ela pular o almoço, haverá um dia útil a menos no calendário, inclusive. É curiosíssimo isso. As pessoas não se dão conta da insanidade dessa frase. É tarde entre o meio-dia e as 6 da tarde. Se eu comer muito, pouco ou nada, será tarde. O mundo será o que é independente de mim. Esse exercício de redução da minha expectativa vaidosa, esse exercício que Fernando Pessoa brincou ao ironizar quem quisesse se suicidar. O suicídio, em algum sentido, poderia ser visto como um gesto supremo de vaidade, porque eu acho que o mundo não me entende. Há 7 bilhões de pessoas no planeta, mas eles não me entendem. Eu sou tão complexo que não é entendido. Não me refiro a casos graves de depressão médica, que constituem outra categoria. Estou pensando na pessoa depressiva porque as pessoas não gostam dela. E não passa pela cabeça das pessoas que as pessoas podem não gostar, porque ela seja de fato desagradável, ruim. Ou como eu imaginei muitas vezes como professor de adolescentes, quando um pai dizia, meu filho tem baixa autoestima, e às vezes eu pensava, não é baixa autoestima, é senso de realidade. Não? Baixa autoestima é quando você é muito e se supõe pouco. Não necessariamente isso vale para todos, mas o homem efêmero afirma para todos que ele é bastante.
que Ele é muito, e eu devo ver com orgulho essas coisas. Há que se pensar, sem dúvida, num futuro da vaidade. Os mais velhos têm a tendência que Humberto Eco, na década de 60, advertiu aos apocalípticos e os integrados. Essa metáfora tem quase 50 anos. Seria um texto da década de 60. Apocalipse seriam aqueles que dizem com frequência, as Cassandras, que tudo vai de mal a pior. Que tudo vai, no meu tempo era melhor. No meu tempo, tudo era melhor. Hoje a decadência é total. E os integrados que lamentam que ainda não tem o iPhone 20. Os integrados são aqueles que amam a tecnologia, tudo vai melhor, tudo vai melhorar passo a passo. A grande questão é que instituímos uma vaidade agora como virtude e não mais como pecado capital. A humildade não pega bem. Durante algum tempo eu fiz entrevistas de candidatos a estágio e eu tinha que fazer uma pergunta clássica de entrevista. A pergunta mais clássica de entrevista: cite um defeito seu. E durante todos esses anos eu jamais ouvi um defeito. Porque todos me diziam: um defeito seu. Perfeccionismo. Nossa, eu faço tudo a perfeição. Não, eu queria saber um outro defeito. Obsessão com o horário na empresa. Chegar na hora é uma obsessão. Não, mas diga algo que realmente você gostaria de mudar. Dedicar mais à família e menos à empresa. Porque eu sou totalmente dedicado à empresa. Ninguém me diz que bebe até cair. Ninguém me diz que é tarado. Ninguém me diz que é totalmente responsável. Ninguém tem um defeito. Haja vista que num levantamento de uma revista semanal, todos os entrevistados disseram merecer o paraíso, mesmo condenados em prisão. Condenados em prisão por assassinato disseram que seriam salvos, que já pagaram por isso. E há um mundo em que todos seriam condenados, em que a humildade era uma regra, surgiu um mundo em que ninguém mais é condenado e que a salvação é uma regra. De um Deus terrível de juízo final, que ficava nos tímpanos das igrejas góticas, como em Notre-Dame de Paris, a um Cristo do capítulo 25 de Mateus, ou pintado por Michelangelo na Capela Sistina, ao Cristo julgador, surgiu esse Buddy Christ, esse Cristo amigável, este Cristo simpático, este Cristo que fala comigo, este que é especial para mim, este que ressignifica uma relação de vaidade. Deus me entende. Ele é uma espécie de psicólogo compreensivo. Deus me entende. Eu expus que bati na pessoa, mas ele entendeu que naquele momento eu precisava fazer aquilo, senão eu ia guardar mágoa, e quem guarda mágoa tem câncer. A gente sabe disso. Então eu bati no outro para evitar um tumor. Né? No fundo eu botei para fora este tumor. Ou seja, essa crença, a crença na vaidade como uma nova virtude, é uma questão que nos faz pensar bastante sobre o futuro. É cada vez mais difícil atribuir notas baixas a alunos. É cada vez mais difícil punir alguém por alguma coisa. É cada vez mais difícil estabelecer regras, porque imediatamente a vaidade produz a hermenêutica da regra, ou seja, a interpretação. Você deve chegar aqui às 2, e a pessoa chega às 3, mas eu achei que se chovesse, eu podia chegar às 3. E veja, não era para chegar às 2 em caso de bom tempo. Essa hermenêutica permanente é fruto do meu eu, que ressignifica a todo instante esta característica surgida na Grécia do individualismo, reforçada pela burguesia do Renascimento e estimulada hoje no mundo capitalista atual como a necessidade de ser único, especial, forte, onipresente. A nossa vaidade não permite mais a falha, não permite a tristeza, não permite mais que eu falhe sexualmente porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais que eu fique triste porque há auxílios químicos para isso. Não permite mais simplesmente viver a dor e o fracasso. Aquela que antigamente era dito que fortalecia o caráter, que estimulava o crescimento, que nos levava para cima, que fazia nós irmos aprendendo a cada queda a subir mais. Hoje eu devo subir sem quedas, desde o início. O que acontecerá a partir deste ponto é muito difícil. Os apocalípticos dirão que é o fim do mundo. O mundo vive acabando, essa é uma característica do mundo. Os maias, que nada souberam sobre o fim deles, mas profetizaram o nosso, disseram que nós teríamos terminado em dezembro do ano passado. Quem gastou mais no cartão arrependeu-se, porque o mundo não acabou. Agora o mundo acabará em breve.
É visível, os sinais são claros. O mundo está acabando a todo instante. E essa individuação nossa aumenta com essa sensação de fim de mundo, com essa sensação absoluta de que a nossa vaidade há muito tempo deixou de ser um defeito e passou a ser uma virtude sólida. Talvez a virtude mais esperada de todas. É função dos pais estimularem o novo nome, que é a autoestima. É função dos pais eliminarem a depressão, a dor e o choro. Nós não podemos mais conviver com essas coisas que animaram a humanidade em tempos passados. Se era famosa a oração do Salmo de Profundis, do fundo do abismo clamo a vós, Senhor, as pessoas que estão no fundo do abismo imediatamente tomam algum método de ascensão e trocam. Nós não consertamos mais coisas e nós não consertamos mais relações humanas, nós trocamos. E ao trocar sapatos, computadores e pessoas que amamos por outras pessoas, vamos substituindo a dor do desgaste pela vaidade da novidade. Ao trocar a pessoa que está comigo por outra pessoa, eu imediatamente ganho alguém totalmente virgem para as minhas piadas. E ganho meses e meses de originalidade, já desgastado anterior. Ao trocar alguém, creio, imediatamente eu me torno alguém mais interessante. E não percebo que aquele espelho continua sendo o drama da minha vaidade. Que o que eu não tolero na pessoa anterior é que ela me mostrou o quanto eu estou decaindo, envelhecendo ou sou desinteressante. E na nova pessoa eu exploro o quanto eu quero ser interessante, instigante e assim por diante. É fascinante que o nosso mundo hoje tenha eliminado a humildade como virtude. É fascinante, por exemplo, que nós aceitemos todo e qualquer elogio. Que vocês podem fazer essa outra experiência hoje. Elogiem, inclusive coisas absurdas. Elogiem alguém como eu a franja. E imediatamente a pessoa tenderá... A franja não, ela era bonita. Ou seja, de algum ponto aquela pessoa acredita. Critiquem e imediatamente a pessoa responderá com um não. Elogiem qualquer coisa. Digam você emagreceu para qualquer pessoa que vocês encontrarem. E se você acha, talvez uns 2 gramas, mas eu acho que não, Digam que a pessoa está melhor, mesmo que a lei de Newton tenha se imposto e esteja uma atração profunda pela gravidade. Digam que ela está melhor, e ela acreditará. Porque dentro de nós há, segundo os místicos medievais, um demônio esperando isso. O demônio da soberba, o demônio da vaidade. Aquele que acredita o que não pode ser acreditado. Como Lúcifer um dia acreditou que ele podia ser igual a Deus, apesar de ele saber que um arcanjo criado jamais poderia ser igual a Deus. Ou seja, repetimos, e é aí que a natureza humana entra, o pecado de Lúcifer. Isso vai acontecer comigo, e brigamos permanentemente por esse ego insaciável, que mais uma vez eu lembro, os budistas centraram fogo nele. Alguém me corta e eu fico profundamente irritado, como se aquilo fosse para mim. Ou se a pessoa que me cortou no trânsito tivesse feito aquilo pensando em mim naquele minuto. Várias vezes eu ouvi ao longo da minha vida de professor, alunos que chegavam e diziam, professor, o senhor está me perseguindo. E eu pensava, nossa, nem sei o nome desse indivíduo. Não, você está me perseguindo é uma forma sofisticada de dizer, você está me dando muita atenção. Porque eu prefiro ser perseguido a ser ignorado. Eu prefiro que o professor pegue no meu pé que não saiba onde fique o meu pé. Eu prefiro parecer a vítima da sala do que parecer o Gasparzinho da sala, desaparecido e anônimo. Eu prefiro tudo menos não ser visto. Porque viver hoje é ser visto. E se eu não fotografar o que eu como, se eu não falar onde eu fui, se eu não tirar fotos, se eu não fizer tudo isso, não fui. Ver é viver. E ser visto é ter certeza que eu vivi. Volto ao Calderon. Se o homem escolher pudera, ele saberia que tudo aquilo que parece fazer bem aos outros é, na verdade, um engano de vaidade. Conselho que eu já dei a alunos há muitos anos, quando se falava dessas coisas. Namorem as mais feias. Elas se esforçam horrores. Elas dão tudo de si. Elas se empenham. As mais bonitas estão centradas em si.
Logo, elas não fazem muita coisa, porque já são bonitas. Invistam logo na mais feia. Não? Ela vai ser muito mais... E mulheres invistam nos feios. Eles serão muito mais fiéis, por exemplo, serão muito mais dedicadas. Agora, se você estiver sozinho, que seja por escolha sua e não dos homens, e não das mulheres, porque muitas pessoas dizem que estão sozinhas porque escolhem, mas a escolha é dos outros. A nossa vaidade nos engana a todo instante. A nossa vaidade nos diz sem cessar que eu sou especial. E nós, no fundo, cultivamos várias coisas para que não possamos olhar um outro aspecto. As visões pessimistas do homem como Hobbes, que nos declara violentos por natureza. As visões pessimistas da humanidade, de Hobbes, vamos ver a mais pessimista, o professor Pondé, que virá aqui também em outra ocasião. As pessoas que acham que vamos de mal a pior e vai piorar, e vai piorar. Aproveitem porque é o último momento. A todo instante, essas pessoas podem incomodar, porque as pessoas que mentem, nos dizendo que está tudo bem, são as pessoas que nós achamos que nos colocam para cima, quando na verdade nos iludem permanentemente. A minha função não é decidir se o pessimismo ou o otimismo são de fato bons caminhos, mas a pensar tamanha sedução do espelho, tamanha sedução do elogio, tamanha sedução do eu a esse respeito. A todo instante a minha vaidade é testada. E como eu não gosto de dizer que eu sou vaidoso, eu a disfarço através de recursos, por exemplo, de humildade, baixando a cabeça, ficando vermelho, não concordando, mas balançando a cabeça, no fundo dizendo, fale mais, fale mais. Nossa, você é uma pessoa especial. Você acha? Por que você acha isso? Não sei, às vezes eu me acho um pouco. Não, você é maravilhoso. Não, mas qual aspecto você acha que é maravilhoso? E assim vamos sustentando a conversa. E ao sair dessa pessoa dizemos, nossa, essa pessoa me entende, me vê, ela me olha. Quando na verdade essa pessoa me ofereceu um espelho. O espelho que eu gostaria de ver. Porque todo espelho diz sempre para a bruxa a mesma coisa. Espelho, espelho meu. Haverá alguém mais bonito do que eu? Sempre responderá para a pessoa que pode quebrá-lo. Não, você é a mais bonita. E fazendo essas questões, eu acabo sustentando este grande vício contemporâneo crescente da vaidade. O que eu quis mostrar a vocês era a possibilidade teológica da leitura da vaidade, a possibilidade bíblica, a possibilidade literária, a possibilidade artística e o debate que é um pouco o eixo que nós vamos fazer, porque afinal todos os outros temas que trataremos é uma forma de eu dizer aos objetos e às pessoas que eles são importantes para mim, porque me servem, porque eu estou neste centro. Para sugerir uma reflexão incômoda, em especial para as mães. Quando um filho passa a noite em casa e não consegue ligar. Os filhos conseguem ligar no celular para todo mundo, menos para as mães. Isso é uma característica do celular dos filhos. Eles têm bloqueio do celular da mãe. Então eles ligam para todo mundo, menos para as mães. E voltam de madrugada sem terem avisado e a mãe se descabela em casa. Ao entrar, se a única preocupação da mãe fosse o bem-estar do filho, ao abrir a porta, essa mãe ficaria tranquila e dormiria. Eu estava enganado, ele está bem e dormiria. Mas a mãe vai atrás dele. Eu estou aqui me matando, perdi minha noite, fiquei aqui desesperado, você quer me matar e assim por diante. Ou seja, eu. E se mães, que são os seres mais próximos do nós, dizem eu, os outros não têm esperança alguma de pensar no nós. Temos que nos conformar que a vaidade seja uma instituição. Temos que nos conformar que a vaidade esteja presente entre nós permanentemente. Temos que aprender a lidar com ela para não ficar com falsas humildades. Temos que aprender que sempre haverá alguém mais hábil do que eu, sempre alguém melhor, sempre alguém acima. E aí, contraditoriamente, para encerrar, a única maneira de eu não ser vaidoso e pensar apenas em mim, eu parar de me comparar com os outros. Ou seja, eu devo pensar apenas em mim. E essa é a dialética que encerra toda e qualquer vaidade. Não tem jeito. Eu estou isolado. Nos momentos que o meu eu é reconhecido ou dialoga com os outros, chamamos a isso encontro.
amizade ou casamento. Nos momentos que não dialoga e ninguém se escuta, chamamos a isso encontro, amizade ou casamento. No meio dessa dialética, nós tratamos então do pecado, do erro, do vício, da vaidade. Muito obrigado. Bom, agradecemos ao Leandro Carnal por essa brilhante palestra, que abriu agora o espaço e a possibilidade para vocês participarem e fazerem perguntas, né, esclarecerem as suas dúvidas. Lembramos que procurem serem objetivos na formulação das perguntas, de maneira tal que todo mundo possa participar. Também uma outra coisa, aguardem que a câmera chegue até vocês, porque está sendo tudo gravado. Portanto, aguardem alguns segundos para que a câmera chegue até vocês. Levantem a mão para que vocês possam ser atendidos. E lembramos também que nós temos perguntas da internet, não é? Então, vamos agora passar para as perguntas. Tá, tudo bem. Então, vamos passar então agora para as perguntas. Obrigado. Enquanto as pessoas formulam as perguntas, só queria acrescentar uma coisa alegre para todos que estamos aqui e agradecer que no auditório lá embaixo há 200 pessoas que estão me vendo através de representação e a vocês também. Então, esses que estão no auditório por um ato de fé, ou seja, acreditam no que não vem, e vocês num ato de presença, é fascinante e é ótimo que numa noite de sexta-feira, tantas pessoas aqui e tantas no auditório estejam querendo pensar uma questão numa sexta-feira à noite. Então, aos que estão no auditório, o nosso abraço, dizendo que a gente os ama igual lá embaixo aos que estão aqui, né? Bem-aventurados que não viram, porém creram, como disse Jesus a Tomé. Onde a primeira, por favor. Aí. Boa noite, Linha. Boa noite. Este café filosófico está sendo transmitido agora no site da CPFL Cultura e com a participação de muitos internautas e estão chegando muitas perguntas também. A pergunta de Mastica é a seguinte: para o bem e para o mal, a vaidade é o combustível para o avanço humano. Todo o ritmo de caminhada humana, cada vez mais rápido rumo ao progresso, não é natural que se tenha cada vez mais vaidade para fomentar este progresso? Sem sombra de dúvida, se as pessoas fossem humílimas, provavelmente não teríamos gênios artísticos. Provavelmente a humildade move menos. Pessoas que criam, em geral, têm uma vaidade muito grande. O problema é que a vaidade impulsiona a criação, sem sombra de dúvida. O problema é que a vaidade dá um senso de autoestima notável. O problema é que algumas pessoas talentosas, como Van Gogh, que nunca venderam um quadro, continuaram pintando, sem o reforço de ninguém. Tamanha convicção de que aquilo que faziam era muito acima de média, como era. Porém, a vaidade também é que me leva a criar e a fazer, independente do que possa causar de dano aos outros. Porque eu não vejo mais aos outros. Eles são um dano colateral e um mal necessário à minha criação. Então, quando a gente diz que grandes criadores geniais, se eu pensar em Michelangelo, se eu pensar em Beethoven, se eu pensar em músicos, artistas, isso é uma coisa. Mas outras pessoas tentaram criar uma nova realidade a partir da qual tinham. E esses também são Hitler, Mussolini e Stalin. São também grandes criadores e muito vaidosos. A vaidade é uma faca de dois gumes. Sem sombra de dúvida, ela leva à criação. E sem sombra de dúvida, ela leva também à destruição do outro. Outra questão? É interessante supor que toda pergunta procura reabilitar a vaidade, né? Ou seja, um mundo menos vaidoso seria um mundo que viveria no campo, plantando nabo e andando nu? Talvez. Mas este mundo talvez fosse mais danoso ao mundo do que o mundo atual. Outra questão, por favor.
Boa noite, Karnal. Eu queria fazer uma pergunta meio provocativa mesmo. Você deu um exemplo do Santo Antão. A gente viveu agora, está vivendo agora, uma situação muito particular com a renúncia do Papa. E alguns meios de comunicação estão dizendo que ele renunciou para salvar a Igreja. Ele renunciou por humildade, por vaidade, na sua opinião, ou renunciou pela glória de salvar essa instituição? Nos dois casos, ele seria vaidoso, né? Se ele renunciou ao cargo máximo da Igreja Católica, fenômeno pouco frequente, para salvar a Igreja, ele tem a vaidade da virtude. A vaidade de ser humilde, humílimo. De estar como Antão na caverna, dizendo, agora eu sou uma pessoa integral, porque renunciei ao maior cargo da minha instituição. Se ele renunciou porque sua vaidade não era entendida pela cura, ele continua vaidoso. Eu acho que não tem muita escapatória. Como diz a Igreja, pecas por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então não tem jeito. Eu acho que a grande questão nunca será conhecida. No caso de Bento XVI, ele é discreto como religioso, ele é discreto como cardeal, ele é discreto como alemão. Só um método Allan Kardec no futuro poderia trazer à tona a verdadeira inclinação dele ao fazer isso. E como a gente aprende em história, um fato não é um fato, mas ele é um diálogo ao longo do tempo. Então, como nós vamos ressignificar isso? Se vamos lembrar uma grande renúncia em 1294 de São Celestino V, cuja estrutura é muito parecida com a do atual Papa, nós vamos lembrar que se a Igreja o considerou santo por ter renunciado ao pontificado, Dante Alighieri o colocou no inferno, porque ele renunciou ao pontificado. Nunca há unanimidade sobre essas questões. Renunciar a um cargo é defendê-lo, ou renunciar a um cargo é atacá-lo. Sempre haverá variedade. Mas, ao entrar na Basílica de São Pedro, das mais belas igrejas do mundo e uma das maiores, ao ver aquele chão de mármores tirados de lugares romanos, como a Vila de Adriano e outros, ao olhar as esculturas magníficas de Bernini, como a de São Longuinho, etc., ou a Pietà na entrada da Basílica, podemos dizer com toda certeza absoluta, o que construiu aquele prédio não foi humildade. O que construiu aquele prédio não foi gente humílima. Não. Aquele mármore todo para Deus, para defender a Igreja devemos dizer que não há religião pobre no planeta, não, mas aquele prédio em particular não foi. Isso nós podíamos dizer também da sede dos governos estaduais, nós podemos dizer de muitas outras coisas, mas no foco que me foi perguntado, a vaidade é parte da instituição. A vaidade é parte de todo o processo. Eu venho da universidade, a universidade tem intelectuais que não têm o poder que têm as igrejas, que não têm o dinheiro que têm as igrejas, que não têm o luxo, acima de tudo, que têm as igrejas, e a vaidade na universidade é absoluta, total e impressionante. Eu não cesso de me impressionar com a vaidade, porque todos, inclusive eu, todos estamos imersos num jogo de vaidades profundo, lutando por muito ego e pouco dinheiro, mas sempre, sempre com a vaidade diante de nós, sempre. Bom, acho que até faz parte da função de pensar. Outra questão, por favor. Você começou a palestra chamando a atenção, comentando a queda de Lúcifer como uma imagem paradigmática da vaidade, da valorização da vaidade, da importância da vaidade, mas queria saber se dava para comentar um pouco o fato interessante de que essa é uma tradição secundária, uma tradição apócrifa. Nas escrituras ela não aparece e ela vai ser ressignificada e vai ter essa importância gigantesca a partir do Milton, a partir de outras lendas laterais, mas principalmente do Paraíso Perdido, que você citou aqui, e como essa figura do Lúcifer, a figura do satanismo, a importância que se dá à rebeldia vai surgir muito mais recentemente do que nas Sagradas Escrituras ou no momento realmente primeiro.
É uma questão complexa e correta que você lembra. Em primeiro lugar, o demônio cristão não é igual ao demônio judaico. O demônio judaico é um auxiliar de Deus, como aparece em Jó. Nos cristãos, ele é um inimigo de Deus. Os judeus têm uma obsessão monoteísta muito definida e Deus não pode ter inimigos. Ele não pode ter um complô contra ele se ele é onisciente. Então, o demônio, como aparece no livro de Jó, é sempre um auxiliar inverso do plano divino. Associar a serpente do paraíso, eu vi Lúcifer caindo, um pequeno versículo que nos remete a essa tradição na própria Sagrada Escritura, ou seja, associar todo esse plano a um pacote chamado demônio, essa é uma criação cristã, essa é uma criação posterior. A ideia de que a desobediência de Lúcifer foi fundamental é uma ideia que tem a ver especialmente com o feudalismo, onde a obediência ao juramento é tão importante, que Dante, ao botar na última vala do 9º círculo do inferno, o pior pecado de todos, o mais grave, o mais ofensivo do inferno, castigado pelo próprio Satanás em pessoa, coloca a felonia, ou seja, trair seus benfeitores. Aquilo que no Brasil é quase uma obrigação moral. Ou seja, para nós, os outros pecados, que Dante coloca bem longe, o homicídio, etc., Dante coloca lá no mais fundo do inferno, que era gelado. O inferno de Dante é dominantemente gelado, ele só recebeu aquecimento bem posterior, nessa época ele era muito gelado. Ele coloca Judas, Brutus e Cássio, traidores de César, traidor de Cristo. Ou seja, a figura do demônio cresceu muito, e o apogeu do demônio é o século XV e XVI. Depois o demônio entrou numa crise profunda. O demônio foi perdendo, talvez por concorrência, seguidores. A concorrência foi tamanha, nós nos esforçamos tanto que o príncipe da mentira foi perdendo seguidores. Qualquer pessoa que espumasse há 600 anos seria exorcizada. Hoje a gente dá gardenal. Então o demônio foi sendo afastado dessa preocupação. O mito primordial de uma traição, de Deus que castiga a serpente a rastejar sob seu próprio ventre, foi ressignificado, ainda antes de Milton do Paraíso Perdido, por Dante, em 1300, na Imaginária Divina Comédia, por apócrifos como a Descida de São Paulo, a Descida de Cristo ao Limbo e outros apócrifos variados, ainda na Alta Idade Média. A tradição apócrifa é quase sempre mais popular, quase sempre mais agrária, mais maniqueísta, mais gnóstica, e como tal, muito mais rica para entender arquétipos do que a própria Escritura. Ou seja, o demônio cresceu e decaiu bastante. Possessões demoníacas se tornaram famosas apenas no cinema. Lembram, uma geração inteira como a minha não pôde mais tomar vitamina de abacate por causa do Exorcista. Uma geração inteira abominou a vitamina de abacate por causa do caso da Linda Blair, possuída pelo demônio. E no cinema americano, o demônio sempre encarna em famílias católicas. Ele nunca vai em família protestante. É uma maneira do cinema estigmatizar também o catolicismo. Então, essas tradições apócrifas são muito estruturais, especialmente nas hierarquias celestes, como aquela que se atribui a Dionísio Pseudo-Areopagita, a hierarquia celeste, qual se entendem as 9 categorias de anjos e o que cada um faz em relação ao mal, e assim, tronos, dominações, potestades e assim por diante. Então, é um arquétipo, o arquétipo da queda, o arquétipo da traição, o arquétipo da caixa de Pandora, o arquétipo de Deucalião e Pirra, o arquétipo de Ganesha ou de qualquer outro que representam um comportamento específico de transformação e de passagem de uma idade de ouro, uma idade de ferro, de uma de ferro para uma da idade que nós estamos, que é de ferro. Ou seja, é absolutamente arquetípico na nossa cultura a ideia de uma queda, ou seja, houve um período melhor. Esta é uma invenção permanente. O passado foi melhor. Outra questão, por favor. Professor, em termos de capitalismo, eu vejo assim que a vaidade é estimulada em todas as maneiras. Porque em toda a minha vida eu nunca vi um chefe, gerente, supervisor que fosse humilde. Eles sempre eram, assim, uma posição bem perseguidora mesmo. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu concordo com você. Tirando o meu chefe atual, todos os outros foram terríveis. Eu tive o privilégio de ter um chefe ótimo agora.
Eu gosto muito a sua pergunta é interessantíssima e, sem dúvida, o capitalismo explora muito o indivíduo e a ideia de empreendedorismo e autonomia, mesmo desonesta. Em biografias do Steve Jobs ou do Ike Batista, eles se orgulham de ilícitos. Em biografia publicada, aprovada, Ike Batista se orgulha de contrabando de pedras. Em biografia aprovada, Steve Jobs diz ao autor que a sua primeira máquina de fazer dinheiro foi uma que roubava o sinal de interurbano da AT&T. Ou seja, ao se orgulharem de roubos e de ilícitos, eles mostram sua iniciativa, sua capacidade individual. Mas eu queria sempre matizar que é a função do historiador. Se é verdade que o capitalismo é um sistema baseado no indivíduo, na vitória do indivíduo, e um sistema que constitui winners e losers, é absolutamente verdadeiro. É verdade que o socialismo produziu as únicas múmias que nós temos desde o Egito e do mundo Inca. Nós temos 6 múmias socialistas nesse momento. O capitalismo nunca mumificou alguém desde Tutankhamon. A lembrar que Lenin é uma múmia desde 1924. A lembrar que Ho Chi Minh, o grande líder vietnamita, é uma múmia. Mao Tse-tung. Ao lembrar que os 2 fundadores da Coreia do Norte, pai e filho, e agora Chaves. A esquerda mumifica, a direita não. Não é a humildade que faz a múmia de Lenin ou a de Chaves. Colocar um indivíduo a ser venerado por resto da eternidade é um gesto de vaidade. É um gesto de orgulho também. O que significa que certos comportamentos não têm a ver com o modo de produção, para usar a linguagem marxista, mas com um fenômeno muito humano que é a vaidade. Afinal, quando eu digo que no meu país não tem nenhuma criança passando fome, no seu tem, junto com a justiça social, na outra mão, eu estou apresentando a vaidade. Eu tenho mais do que você. Ou seja, eu só não diria que a vaidade é exclusiva do capitalismo. Quando o capitalismo começar a mumificar o Bush, que seria uma grande alegria, quando o capitalismo começar a colocar em monumentos cadáveres embalsamados, talvez nós estejamos diante de uma equiparação. Mas a vaidade é um pouco anterior. A vaidade aparece em tribos indígenas, a vaidade aparece no comportamento humano e a violência também. Ao representá-la em metáforas, o autor de um livro que virou 2 filmes ótimos, chamado The Lord of the Flies, O Senhor das Moscas, mostrou como a maldade humana aparece em qualquer lugar e a vaidade também. Experimentos como a Onda, experimentos que viraram também 2 registros cinematográficos, experiência de reproduzir nazismo, demonstra que a frase de Bertolt Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio, é verdadeira. O fascismo está sempre a cadela no cio, só esperando a fecundação e a geração de um novo psicopata, que vai encarnar a vaidade e a maldade. Todo o sistema fascista se baseia num pressuposto vaidoso. Eu sou um alemão ariano superior a todos os outros, logo eu posso eliminar quem não for. É essa vaidade que está na origem de totalitarismos. Logo, esquerda, direita, fascismos e democracia, como lembrou Tocqueville aos Estados Unidos, são quase que universais no fenômeno da vaidade. Na minha interpretação culturalista, vaidade não depende do modo de produção, ainda que seja óbvio que o capitalismo estimule bastante a vaidade individual. Por favor. Boa noite, obrigado pela explicação. Eu gostaria de perguntar sobre como você enxerga o poder dentro dessa questão do orgulho, porque me parece que o poder ele é um princípio bastante claro dentro do orgulho, dentro da vaidade, a busca pelo poder, da dominação, como você... A sua questão é complexa, acho que precisaríamos de bastante tempo, porque eu teria que responder um mistério dialético. Buscamos o poder pela vaidade de tê-lo, ou o poder nos dá vaidade por tê-lo? Eu acho mais ou menos óbvio que quem busca poder deva ter algum grau forte de vaidade. E eu acho que no momento que eu estou no poder, eu tenho uma vantagem sobre os outros. Eu passo a estar um pouco afastado das críticas, já que sendo chefe, patrão ou presidente, ou rei, ou imperador, ou papa, os meus imediatos não podem mais me criticar.
Então volto a Calderon. Calderon, o reger e o mandar são os meus objetivos. O poder é um elemento de vaidade. É um poder complexo. Porque se é verdade que a vaidade de um faraó teve que construir uma pirâmide por 20 anos para preservar a si, é verdade que encontrou milhares de pessoas que aceitassem também essa ideia. E essa ideia complexa de poder e vaidade poderia dar uma nova leitura da política, não apenas como pensou, por exemplo, na sua equação de política, o Quentin Skinner, ao pensar que as fundações do pensamento político moderno dizem respeito aos atritos e aos choques na disputa pelo poder, mas uma leitura talvez psicologizante, que essa disputa pelo poder é uma disputa de egos. Numa leitura psicologizante, a disputa pelo poder é uma disputa de ego, é uma disputa de vaidade e de Narciso. Narciso é, como foi dito na pergunta feita pela internet, a vaidade e o Narciso são fundamentais para levar as pessoas adiante. Quando eu não tenho mais Narciso, é possível que seja difícil para eu levar adiante certos esforços de construção ou de sociabilidade. E se eu tiver Narciso, é difícil eu construir sociabilidade, porque o meu Narciso passa pelos outros. É um jogo muito dialético e muito complicado. Em todo caso, fazendo uma leitura psicologizante da sociedade, eu poderia dizer que poder é uma forma magnificada do meu eu estar sobre os outros. Algumas pessoas na tradição histórica, como o homem que tocou fogo no templo de Diana, em Éfeso, disseram ao tocar fogo no templo que apenas queriam que seu nome passasse à eternidade. Outras pessoas, dialeticamente, como já citado o faraó Quéops, da maior pirâmide do Egito, dele resta apenas uma pequena estátua. A única estátua desse faraó que existe, de alguns centímetros. O faraó que fez a maior pirâmide tem uma pequena estátua. E um faraó secundário, linha B, decadente, adolescente, que foi Tutancâmon, tem a tumba mais maravilhosa, mostrando que o destino é irônico com esta questão no futuro. Quando morreu um homem, ou dezenas de pessoas, mas particularmente vou pensar no Salieri, a Europa pensava nele como um grande nome, e Mozart tinha passado. O futuro muda esse tipo de vaidade. Grandes nomes de hoje serão apagados. Então, este jogo dialético de memória tem a ver com vaidade. Raramente, na minha experiência, alguém chega a um alto cargo. Raramente, na minha experiência, alguém chega ao topo de um sistema baseado na humildade, na anulação e na consciência dos outros. Normalmente chegam através da afirmação do seu eu e da vaidade. E digo de passagem que nós adoramos isso. Vocês só lembram os professores duros da escola. Os humildes são esquecidos. Se eu chegar numa sala e disser, eu vou construir o programa com vocês, nós vamos discutir em grupo quais livros nós queremos, um olha para o outro, esse aí não sabe. Se disser, esse é o programa, tem prova tal dia, e tá, este sabe o que quer. Nós adoramos o chicote. É uma fascinação humana integral. Nós adoramos chicotes. Como eu já comparei em palestras, entre o homem que destruiu a Alemanha, Adolf Hitler, e o homem que a reconstruiu na democracia, Konrad Adenauer, o primeiro nome é conhecido de todos, o segundo, não. O homem da guerra, Churchill, venenoso, irônico, esse é lembrado. Clement Attlee, o primeiro-ministro do pós-guerra, que instituiu o Estado do Bem-Estar na Inglaterra, esse é esquecido. Os diplomatas são esquecidos. Os agressivos e guerreiros são lembrados. Nós cobramos a agressividade vaidosa dos outros. A mulher está com o marido e um homem passa por ela e grita, aí, gostosa. Se o homem não fizer nada, essa mulher se irritará. Ele poderia dizer humildemente, mas ele homenageou o amor. Você de fato é gostosa, não há nada que eu deva fazer senão agradecer a esse indivíduo que reconhece o que eu já sei, que você é gostosa. A mulher porá a mão na cintura, em pose de chique, e pensa, você não vai fazer nada? Ele me chamou de gostosa. Não? Esse jogo dialético da vaidade é muito complicado. Há uma depressão feminina. Ao passar numa obra e ver que os peões gritam frases de baixo sentido, e há uma depressão muito maior quando ela passa na mesma construção e nenhum dos 500 peões diz absolutamente nada. Realmente. Essa é uma questão da nossa vaidade.
E como eu vou destacar várias vezes, todos os defeitos humanos e todos os chamados pecados capitais, como metáfora disso, são alvo de orgulho das pessoas, menos a inveja. As pessoas se orgulham da ira. Eu bato mesmo. Pisou no meu pé, eu bato mesmo. Não sou de levar desaforo para casa. As pessoas se orgulham da preguiça. Eu durmo até às 4 da tarde. Lamento ter que sair da cama às 4. As pessoas se orgulham da avareza. Eu sou controlado, eu não sou avarento. Eu sou controlado. Mas ninguém diz eu sou invejoso. Eu tenho uma inveja. Eu tenho uma inveja. Ninguém. É o único pecado envergonhado. Os outros todos são pecados de orgulho. Bastante orgulhoso. Todas as pessoas se orgulham da gula quando a têm. Eu gosto de comer mesmo, não sou essas magrelas, infelizes. Eu caio de boca no quindim, não estão nem aí. Né? As pessoas se orgulham da gula, se orgulham da avareza, se orgulham de tudo, menos da inveja. Eu nunca encontrei alguém invejoso na minha vida. Nunca encontrei. Todas as pessoas dizem que no máximo têm uma inveja boa, ou num gesto de atentado à nossa Constituição, dizem que ela é branca, como se o bem fosse branco e o mal não o fosse. Ou seja, é um equívoco duplo neste caso. Mas a vaidade, hoje chamada de autoestima, é alvo de orgulho absoluto. As pessoas adoram dizer que gostam do que fazem, gostam realmente do que fazem, e exibem aquilo que fazem, e gostam dessa exibição. Bem, outra questão? Boa noite. Eu queria que o senhor falasse sobre a propaganda e marketing, se aproveitando sobre esse tema. Propaganda, você sabe se é da área, que foi uma criação religiosa. A palavra propaganda é de uma instituição católica. Quando a Igreja Católica criou no fim do século XVI e instituiu no XVII um prédio, a congregação da propaganda fide, da propagação da fé. As religiões inventaram a propaganda, especialmente na guerra de imagem entre luteranos e católicos. A propaganda deve explorar as pessoas de forma realista. Todas as propagandas de carro que você observar, sem exceção, elas são voltadas à admiração que meu carro causa nos outros. Então, elas sempre mostram cidades vazias, que é o meu sonho, a cidade vazia. É um sonho, eu sou a lenda, né? Eu sozinho na cidade. E os carros abrindo passagem para minha passagem. Numa fantasia de um filme que o Jim Carrey vira Deus, a coisa que ele faz que a gente quer é abrir o trânsito como Moisés ao Mar Vermelho. Os carros são o alvo, são os brinquedos sofisticados que os homens passam a brincar, depois que os brinquedos baratos ficam inconvenientes. E a propaganda explora isso. Toda cerveja vem acompanhada de uma mulher deslumbrante. Ainda que o bêbado as afaste, pelo hálito, pela tontura, pela impotência e pela barriga. Mas toda cerveja provoca que as mulheres venham até mim. Eu devo explorar esse tipo de coisa. Todas as propagandas exploram aquilo que eles acham que seja o comportamento das pessoas. E a vaidade, sem dúvida, é o mais importante. Propagandas de alguém passando de carro com duas vizinhas comentando mal. Nada nos homenageia mais que a inveja da vizinhança. Não? Nada nos homenageia mais do que aquela pergunta maldosa. O que você fez para conseguir esse carro? Está bem, hein? Está bem. Ou como eu ouvi uma vez que eu adorei, você está bem agora, mas isso passa, viu? Você tem vontade de... Não acredito nisso, mas vontade de sal grosso, espada de São Jorge, 7 ervas e assim por diante. Em todo caso, é uma homenagem. É uma homenagem duvidosa, mas é uma homenagem. Então, em todo instante, a propaganda deve explorar, em geral, o pior das pessoas. O pior em que as pessoas sintam a vaidade dos outros. Vamos supor que exista um moço que não seja particularmente bonito no futebol, mas jogue muito bem. Vamos supor que este moço tenha passado de uma situação financeira mais baixa, uma situação muito alta, e passe a fazer propaganda todos os dias sobre todos os produtos possíveis. Nessa hipótese que eu estou construindo, este moço a quem Deus deu talento futebolístico e negou os outros,
por uma certa justiça. Afinal, se tivesse todos, seria um terror. Esta pessoa tenderia a acreditar que é bonita. E passaria a interferir no seu cabelo de forma tão original que, na minha história fantasiosa, naturalmente, esta pessoa começaria a supor que o seu cabelo é importante, a ponto de provocar moda. E ao ver que os outros reforçam isso, iria acreditando nessas coisas. Esse sistema em que a vaidade alimenta a vaidade seria explorado pela propaganda, porque eu, por algum processo bizarro, gostaria de ser aquela pessoa. Porque se eu tivesse o privilégio de ser mulher e ter um filho com ele, ou minha mulher tivesse um filho com ele, tudo estaria garantido por toda a eternidade. Continuando na minha fantasia, quero deixar claro que não há nenhuma relação disso com o real. Continuando na minha fantasia, eu viveria um profundo engano em que alguém muito jovem, que nada tem a dizer à sociedade sobre sabedoria de vida, tem a seu favor uma coordenação motora muito boa, e como diria minha semi-amiga, isso passa também. Minha semi-amiga garantiu, e eu diria, isso passa. Essa pessoa passaria a ser um modelo, inclusive, de comportamento. Esta pessoa alimentaria a minha vaidade, e vou supor que esta pessoa, de poucas letras, ganhasse mais que um professor, por exemplo. Vamos imaginar uma sociedade absurda em que essas pessoas com certos talentos ganhassem mais do que outras com muitos talentos. Esta pessoa talvez ganhasse mais que um neurocirurgião. Talvez essa pessoa ganhasse mais do que um artista de primeira linha. Ou seja, nós produzimos um sistema em que uma habilidade é magnificada, os outros passam a invejá-la e a propaganda faz eu comprar o produto, porque este produto me fará ser como aquela pessoa. É este vampirismo do qual vive praticamente toda a propaganda. Eu desejo ser aquilo. Seria fundamental, e foi um erro muito cometido aqui em São Paulo, de colocar em propaganda antifumo pessoas bonitas e não pessoas feias. Quando se colocavam pessoas feias, que não vem ao caso identificar, pessoas de altos cargos políticos, em campanhas antitabagistas, dizendo não fume, com aquela cara de Nosferatu, todo mundo passava a associar cigarro àquilo. Ou seja, eu tenho que fumar, senão eu vou parecer com aquela pessoa. Tem que colocar pessoas bonitas a esse respeito. A propaganda, nesse caso, é uma propaganda política que quebrou um paradigma da propaganda. Então, a propaganda diz o que eu quero ouvir. A propaganda funciona como qualquer prostituta. Ela me diz o que eu quero ouvir. Você é especial, com você eu faria de graça, nunca vi tão impressionante, e assim por diante. Ela é paga para isso. Se eu quisesse a verdade, eu estaria com a esposa. Ou seja, é este caso que vai tornando a propaganda fundamental. Não é porque ela me engane, é porque eu gosto desse engano. É um equívoco achar que a propaganda é enganosa. É o meu gosto por esse engano que produz esse tipo de coisa. Outra questão? Por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Em contraposição à cultura do narcisismo e do orgulho que vem crescendo, né? Você, no começo da sua exposição, falou da cultura judaico-cristã, que exalta a humildade. Eu gostaria que você comentasse tanto do registro histórico, como que a vaidade está presente na cultura cristã, em todo o glamour das igrejas, e principalmente hoje se vê em igrejas emergentes a questão do narcisismo sendo exaltado, por exemplo, nos superpastores, com glamour e com poder sobre milhões de pessoas. Geralmente nós tendemos a não perdoar novos ricos ou novas religiões. Nós gostamos das antigas. Se você olhar a imprensa e pensar quem é exaltado, se são os superpastores ou o Papa, você vai ter dificuldade. Tá? Quem é mais louvado pela imprensa? Dalai Lama, a questão da imprensa, ou um superpastor, usando a sua expressão? Na verdade, a imprensa e o público dão grande atenção às lideranças religiosas. As lideranças religiosas, historicamente, têm um grande peso
e constituem instituições com grande peso, geralmente misturando ações beneméritas com ações nem tão beneméritas. A vaidade da igreja não é especial. Quando se diz que há gente corrupta na igreja, eu não consigo pensar uma instituição humana onde não haja corrupção. Eu não consigo pensar nada que não haja corrupção. Qual a diferença? Que quando você identifica um corrupto numa instituição que você não gosta, você passa a atacar a instituição. E quando se identifica numa instituição que você gosta, você considera que ele é um desviado daquela instituição. Se eu não gosto de padres, ou não gosto de pastores, ou não gosto de rabinos, algum deles que cometam um ilícito afunda a instituição inteira com ele. Quando um pai mata uma filha, outra hipótese que eu vou compor mentalmente, vamos supor que um pai atire a filha pela janela ou mate a sua filha, eu jamais digo que a instituição paternidade deva ser banida, porque aquele é um psicopata. Ou seja, é o meu preconceito que funciona como funciona no trânsito. Quando um homem comete uma barbaridade no trânsito, eu duvido da ética da mãe dele ou da masculinidade, que são os xingamentos mais usuais. Quando uma mulher comete um ilícito, eu atribuo ao gênero feminino o ilícito. Isso só fala do meu preconceito. Quando eu acho que tal instituição está muito aparecida na televisão, é sinal de que eu não pertenço a ela e de que eu pertenço a outra, a quem eu me acostumei com a exposição. Historicamente, há muita vaidade em todas as instituições. Nós as criamos. Nós fazemos de um Napoleão um arco do triunfo gigantesco no centro de uma praça, Charles de Gaulle Étoile, com 12 avenidas que falam dos seus feitos e da sua família. Algumas mudaram de nome, mas todas, ao serem feitas e reformadas no século XIX, todas falavam de batalhas de Napoleão. Nós colocamos esse mesmo homem, baixo em estatura, num túmulo magnífico nos Inválidos. Nós criamos prêmios e condecorações até hoje com seu nome. Nós visitamos o local que ele nasceu. Ou seja, não é só a vaidade de Napoleão, ou de um papa, ou de um presidente. É o fato de que nós valorizamos nessas pessoas essa vaidade. E quando a pessoa não tem essa vaidade imensa, quando ela não fala de si, quando ela não transborda em narciso, nós dizemos que ela não tem carisma, que ela é inexpressiva e não serve para administrar. Eu diria a vocês, sintomaticamente, que os bons administradores normalmente não são carismáticos. E os carismáticos não são bons administradores. Porque o carisma é tudo o que o carismático tem no contato, por exemplo, com as massas. E o administrador é um exercício muito mais pobre de entrada e saída de dinheiro, de planejamento. Por isso, somos nós, em primeiro lugar, que cobramos mais energia. Somos nós que gostamos da vaidade, porque essas pessoas vaidosas nos parecem impactantes, extraordinárias e dignas de atenção. E quando elas morrem, são lembradas por muito tempo. E os humildes quase sempre são esquecidos. Então eu não penso apenas nos vaidosos, na soberba, não penso apenas na jactância das pessoas. Eu penso que nós projetamos nela ou exorcizamos nela um desejo ou um fantasma. Fantasma de ser mais, de ser expressivo. E seguindo o passo do Bauman no livro 44 Cartas do Mundo Líquido, ao colocar notícias sobre mim, eu estou produzindo no Face o que a boutique popular produz em relação à alta costura. É o meu placebo da alta costura. Como eu não tenho acesso às grandes revistas, como a Caras não faz reportagem comigo, felizmente, eu vou então publicar apenas no meu espaço Caras, que é o Face. Isso seria como comprar numa loja de bairro um vestido reproduzindo uma loja de um vestido de grande cultura, ou seja, de alta costura. Com este fato eu demonstro que eu quero um pouco dessa habilidade, um pouco dessa vaidade. Nós gostamos da vaidade e gostamos das pessoas afirmativas. E chegamos a pagar para ver duas pessoas se baterem. Chamamos a isso esporte, até que uma desmaia ensanguentada, até que uma fica com a mandíbula quebrada e achamos que ali houve energia, luta e decisão. É uma das patologias mais estranhas do mundo contemporâneo.
Só que ela vem do Coliseu Romano até hoje. Diz Schopenhauer que a única alegria que eu tenho na vida, como ovelha num pasto insignificante, é quando o lobo come a ovelha do lado. E não a mim. Quando o lobo come a ovelha do lado, como parte da ovelha e do rebanho, eu vou dizer, que coisa, tão jovem, mas com alegria, não fui eu. E é por isso que nós comentamos tanto a morte dos outros. Fulana perdeu o filho jovem, Cicrano morreu, esse a casa pegou fogo. Em todas essas dores, tem uma alegria muito escondida. Não fui eu, dessa vez. O lobo passou longe de mim. Naturalmente, Schopenhauer era um alemão azedo, que não se dava bem com ninguém, ao contrário da gente, que é muito simpática e sociável. Mas essa ideia de que eu comento a desgraça e só penso na desgraça no momento que ela não me atingiu. E o prazer profundo que eu tenho de saber que ela não veio até mim. E dessa vez eu escapei. Outra questão? Aqui. Lá na ponta, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Provando que, malgrado não vistos, ainda assim existentes, vem aqui uma pergunta do auditório. Do auditório. O senhor começou a palestra elegendo como emblemática a figura de Lúcifer na questão do orgulho, e logo o colega que fez a outra pergunta lembrou que essa interpretação parte de uma corrente apócrifa tal. No entanto, dentro das próprias escrituras, a gente tem uma pontuação bem clara a respeito do caráter de Deus e de sua criação, e da vontade de Deus e do grande propósito de por que estamos aqui, que seria para o louvor da sua glória. Então, ao invés de pontuar talvez Lúcifer como esse primeiro elemento, talvez não seria mais justo dar o mérito a Deus como o primeiro grande orgulhoso de ter criado o mundo com um propósito explícito de para o louvor da sua glória, e nós, como bons fiéis seguidores, imitando a vontade de Deus que é perfeita, deveríamos fazer o mesmo, não? Eu acho que você deveria se afastar do lado dele, porque um raio cairá imediatamente, como os 2 filhos de Arão punidos. Vai, cara. Eu tomaria muito cuidado com você. Um famoso ateu, pouco antes de morrer, foi instado por um padre dizendo: rompa com os demônios, rompa com o demônio. Ele disse: não é bom fazer inimigos nessa hora. Just in case. Eu posso responder isso de várias formas. Eu não sou uma pessoa religiosa, tenho um interesse profundo em religiões. A forma religiosa seria que a descrição de que Deus nos criou para seu louvor é a forma e a compreensão humana, contida tanto na interpretação da Torá, como contida nos evangelhos, quando o próprio Jesus abre caminho para essa hermenêutica, dizendo: essas leis foram dadas por causa da dureza do coração dos vossos pais. Ou seja, a lei pode ser atualizada e interpretada. Deus que é Deus não é o Deus da lei, não é o Deus do louvor ou da pena, é o Deus que nos criou por amor e para amor, Deus caritas est, desculpe, está claudicando meu latim, e o grego também. É o primeira encíclica de Bento XVI, Deus é amor. E para o amor nos criou. Por uma questão histórica, associamos Deus à punição. Jamais prometemos a Deus algo bom, sempre prometemos algo ruim. Se eu conseguir isso, eu me privarei de chocolate. Se eu conseguir aquilo, eu vou fazer uma vela do meu tamanho e subir de joelhos a escadaria de tal lugar. Ninguém promete: se eu conseguir isso, tomarei um champanhe maravilhoso em homenagem a Deus. Se eu conseguir aquilo, farei uma poesia, eu cantarei uma música, ou rirei o dia inteiro em homenagem ao Deus de amor que me criou. Porque o Deus de terror é um Deus que tem muito a ver com uma criação humana. Do ponto de vista religioso, Deus nos criou para a sua glória, não a glória humana, mas o fato de que, sendo criada a espécie e semelhança de Deus, eu só tenho um destino possível, que é voltar a Ele, porque todo o resto vai me afastar da minha natureza, que é divina. Por isso que o dinheiro nunca basta, por isso que o sexo nunca basta, por isso que o poder nunca basta. Como diz Teresa d'Ávila, solo basta Deus. Só Deus basta, porque é a única coisa que é da minha natureza. Essa é a resposta do religioso. Vamos dar a resposta do historiador. Não foi Deus que criou os homens à sua imagem e semelhança, mas os homens que criaram Deus à sua imagem e semelhança. Se os triângulos tivessem um Deus, diz o bom Voltaire, ele teria 3 lados. Então eu crio um Deus do bem e um do mal, e um que é fiel, um senhor feudal, um suzerano, e um rebelado,
que é o demônio. E nesse maniqueísmo, eu estabeleço uma estratégia de controle das pessoas. Obedeça e você virá para um lugar bom, desobedeça e você virá para um lugar ruim. O contraditório disso é que a concepção de céu é medieval no mundo católico, e o céu católico é de um aborrecimento indescritível. Devemos tocar a harpa e contemplar a Deus o resto da eternidade. Isso dá LER, lesão por esforço repetitivo. O céu islâmico é mais animado, povoado de virgens. Os jovens não sabem o que é isso, anotem, depois procurem na Wikipédia. O céu é povoado de virgens. Procurem, isso era comum até o século XIX. Procurem alguma ilustração, se houver arqueológica, do exemplo. Então, este Deus do bem, que é um Deus também delimitador, é um Deus que diz, inclusive, na Torá, diz, eu sou um Deus ciumento. Ele diz, eu sou um Deus ciumento. Eu não admito outros deuses diante de mim. Eu sou um Deus que é duro. É um Deus que quis destruir aos judeus e Moisés teve que convencê-lo com a retórica a não destruir, baseado na vaidade. Quem denuncia mais isso é outro ateu, Saramago, brilhante no texto, mas nunca aprendeu a fazer parágrafo, que Saramago faz a ideia de um Deus vaidoso que escolhe seu filho, no Evangelho segundo Jesus Cristo, para morrer crucificado, porque isto tem impacto. E quando o filho pergunta, na cena belíssima da barca, junto com o demônio, mas por que você mesmo não faz isso e fala que só você existe? Não pega bem um Deus falar mal dos outros. Então, por que eu não morro de morte natural? Ele disse, não, tem que ser plástico, tem que ser uma coisa impactante. Este é o Deus que Saramago denuncia na sua experiência de catolicismo português. Saramago já morreu, lembrem disso. Ou seja, essas concepções mostram que, do ponto de vista religioso, eu posso ter muitas soluções, do ponto de vista humano, continuo mexendo com a vaidade, supondo que até o Deus que eu concebo é um Deus vaidoso, um Deus senhor de si, que não admite outros deuses. Logo, a vaidade é tão grande que atingiu até a divindade. É possível pensar assim. Agora, eu recomendaria cuidado ao voltar a casa. Muito cuidado, nunca se sabe. Por favor. Internet. Vamos agora à pergunta da Isa Maria. Como você pensa a vaidade na psicanálise, especialmente a lacaniana, uma vez que você a referenciou? Pois parece que esta prática foi uma das que pôs em questão a própria vaidade do campo psicanalítico. É complicado, mas vamos tentar delimitar. No seu estudo sobre o outro, e acabei de ler um livro indicado por um aluno sobre isso, no seu estudo sobre o outro, Lacan diz, citando Rimbaud, que eu sou um outro, indicando que a minha própria percepção de mim, lacanianamente, é de um outro. Ou seja, que a minha percepção de mim não corresponde ao meu eu, mas a uma série de construções sobre o meu eu. Poderia pensar numa história risômica, ao encontro da minha grande amiga Margarete Rago, que quando eu vou tirando a cebola, das suas muitas camadas, no final eu não tenho nada. Isto vem muito próximo entre o discurso dos budistas e dos lacanianos, de que o eu é uma estruturação com algo fantasioso a partir do seu próprio discurso. O eu é a grande ilusão do mundo para os budistas, o eu é um elemento discursivo para os lacanianos. Para os budistas, o eu não existe, e é essa ilusão que nos prende aqui. Os budistas são uma religião sem Deus e sem alma. Não há nem Deus e nem alma. Tanto que eles podem se dar ao luxo de dizer, ainda que seja problemático, que não sejam de fato uma religião. Este grande eu e este pequeno eu lacanianos são uma percepção nova, nascida da concepção freudiana, mas que enfatiza no plano do discurso constituidor a questão da ilusão sobre o meu eu. É um campo riquíssimo que daria uma imensa resposta. Se eu ironizei que eu devo falar com o psicanalista, na verdade é uma crença, aprofundando o tema, de que eu, ao falar, vou percebendo a lógica do meu discurso e vou me dando conta das coisas que eu estou dizendo. Cabendo ao psicanalista apenas acompanhar de forma mais ou menos próxima que o meu próprio eu se estruture nessa linguagem ou que eu perceba o que eu estou de fato dizendo.
Esta é uma crença que torna a sessão psicanalítica lacaniana de tempo variável, já que eu posso perceber essa lógica do discurso rápida ou não posso percebê-la de forma rápida. Então, em muitos campos, eu não poderia, que não sou um profissional de psicanálise, apenas um interessado em leitura e psicanalizado, eu poderia aprofundar essa questão. Mas eu teria que entender, como historiador, que o próprio surgimento, desde 1900, do texto de Freud sobre a interpretação de sonhos, até Lacan, ou até hoje, eu construí um campo tão sofisticado da análise do eu que só pode ser fruto de um momento de exaltação do eu e da vaidade. Seria inconcebível Freud no feudalismo. Nossos colegas de Idade Média dizem que não houve feudalismo, mas certamente não há Freud, em particular, no feudalismo. Freud precisa de uma série de condições, entre outras, a sociedade reprimida de Viena, no fim do século XIX e no início do século XX. Precisa de uma cultura judaico-cristã específica. Freud provavelmente não faria sucesso entre os índios Yanomami, provavelmente. Porque eu preciso culturalmente constituir certa autonomia do eu e culturalmente elaborar esses discursos para poder, entre aspas, ouvi-los, tratá-los ou conduzi-los de outra forma. A contribuição de Freud é essencial e a de Lacan para a nossa cultura. Mas eu diria que exclusivamente para a nossa cultura, não para todas, e não para todas as épocas. Bom, Leandro, passamos para a última pergunta da noite. Pedimos desculpa, tem várias outras perguntas, mas nós passamos para a última. Eu só tenho compromisso amanhã, agora vamos. Boa noite. Boa noite. Segundo os pontos apresentados por você hoje, seria errôneo da minha parte entender a vaidade como o ópio do mundo contemporâneo? É que a sua frase já inclui um julgamento. Quando eu digo que a religião é o ópio do povo, eu não estou analisando a religião, mas a minha posição diante da religião. A frase de Marx não é tão negativa, ela é citada só na primeira parte, mas a frase não é tão negativa. Ele vai dizer que é ópio do povo, mas é luz de um mundo sem luz e calor de um mundo sem coração. Então, se eu digo que a vaidade é o ópio do povo, eu estou pressupondo, e isso não é um erro pressupor, que existe uma realidade além da vaidade. Ou seja, se ela é um ópio, ela ilude a minha consciência como toda papoula faz através do ópio. Eu poderia ser mais pessimista. Vamos desenvolver meu lado pondé, que às vezes a gente está pondé, que vai encerrar esse ciclo falando sobre luxúria. Cada um, mais ou menos, fala sobre o tema que acho que mais lhe toca. Então, eu falo sobre vaidade e inveja. Provavelmente sou vaidoso e invejoso. Então, eu posso ser mais pessimista. E posso pensar que a vaidade não é o ópio da sociedade ou do indivíduo. A vaidade é. E que se eu tirar a vaidade, não resta nada. Ou seja, eu posso pressupor que não há algo além daquilo. Você sabe que as mulheres têm uma dificuldade enorme de entender que os homens podem ficar parados não pensando em nada. Porque as mulheres têm uma capacidade mental de trazer tudo junto numa única gaveta. Tudo é um fio que, ao ser puxado, traz tudo sempre. Os homens têm coisas em gavetas separadas e têm uma gaveta vazia, que permite que os homens pesquem. O ato de pescar é essencialmente um ato de vazio. Você fica lá parado, pescando. E a mulher pergunta, em que você está pensando? E é difícil dizer em nada. Absolutamente nada. Porque a cabeça das mulheres é mais dinâmica que a dos homens e está sempre ocupada com algo e antecipando coisas. E as mulheres são multitarefas, elas podem fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens são monocórticos, só uma coisa de cada vez. Então, quando eu penso, o que você está pensando além da vaidade, é possível que nada. É possível que não haja este eu verdadeiro. Porque, no fundo, dizer que o verdadeiro homem é o homem não vaidoso é uma leitura religiosa e moral, que vai dizer, no fundo, que atrás da minha vaidade está meu eu verdadeiro. E pode ser, lacanianamente, que o meu eu verdadeiro seja inteiro uma construção discursiva, que não haja nada por detrás disso. E pode ser, de fato, que eu entre em crise depressiva quando eu seja largado ou quando eu tenho um fracasso no vestibular ou financeiro, porque eu não admito que o meu eu seja confrontado com a negativa dos outros eus. Isso pode, inclusive, levar ao suicídio das pessoas. E eu não sei o que há por detrás do mundo sem vaidade. É como pensar
que seria medieval, pelo menos, não no sentido negativo. O que há por detrás de um homem luxurioso? O que há por trás de um homem invejoso? Qual é o homem que jamais cometeu nenhum destes erros? Qual é o homem que nunca teve? É essa capacidade que é difícil. Tomando para encerrar um exemplo também do mundo religioso, um dos homens que se diz que foi talvez dos mais humildes, que era Francisco de Assis, funda uma ordem pobre, se dedica inteiramente à humildade, e perto do fim da vida, no século XIII, ele se sente depressivo. Porque a ordem que ele fundou pobre já estava enriquecendo a olhos vistos. A ordem que ele queria sem posse nenhuma já estava com bibliotecas. E ele entrou em depressão. O que adiantou tudo o que eu fiz? Eu me dediquei à pobreza absoluta. É um homem que vai morrer no chão, deitado no chão, pedindo desculpas a seu corpo pelos maltratos. E ele vai visitar uma amiga, Clara, que é Ara de Assis, e a Clara diz: falta um último grau, Francisco, de humildade. Falta você abrir mão do seu legado e da sua obra. Falta você dizer que o que você fez pertence ao futuro e aos outros, e não a você. Ou seja, o futuro da empresa não é seu. E quando Francisco entende isso, ele se sente muito alegre, porque ele abriu mão de toda a riqueza do pai Pedro Bernardone, abriu mão de toda a luxúria. Quando pensava em casar, rolava sobre uma roseira. Olha quantos anos de psicanálise isso poderia sugerir. Eu acho um excelente método. Quando os jovens pensam em casar, rolem numa roseira. É mais barato se curar do que o casamento. Mas, voltando, Francisco viveu na pobreza e na castidade, segundo as tradições, perfeitas, mas teve a vaidade de supor que tinha fundado a ordem mais pobre de toda a história da igreja. E quando ele entende com Clara que nem o futuro pertence a ele, ele diz sua última frase: eu fiz a minha parte, peçam ao Pai para ajudá-los com a sua. Se esticou no chão e encerrou sua existência no chão duro, onde foi feita uma capelinha e depois uma imensa igreja ao redor da Portiunca, a igreja de Santa Maria degli Angeli. Ou seja, esta vaidade final é a vaidade da humildade extrema. O que haveria em Francisco além disso? Não sei. O que haveria em nós se eu tirasse a luxúria, a vaidade, a inveja, a gula? O que haveria em mim se genuinamente eu quisesse comer apenas agrião e não doces? Se eu sentisse no arroz sem sal integral o prazer que eu sinto na pururuca e na picanha? Se eu sentisse na fruta aguada da pera o mesmo sabor que eu sinto no leite condensado? Eu seria uma pessoa virtuosa? Ou seria apenas alguém sem sensibilidade do paladar? Ou seja, sem papilas gustativas? É difícil dizer. O que eu estou dizendo é que talvez não haja nada além do vício ou da virtude, porque nós somos entretecidos de vícios e virtudes. E a pior ditadura que pode existir no mundo é querer que nós sejamos apenas vícios ou apenas virtudes. Nós somos uma mistura muito delicada das duas coisas, inclusive difícil de classificar quando é vício e quando é virtude. Acho que era, então, só isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.